Muito bem, pessoal, continuamos estudando aqui os direitos do empregado doméstico. Vamos agora para o artigo 25 da lei, que traz a licença maternidade. Eu quero que vocês tenham muita atenção. Qual é o período de licença maternidade para os trabalhadores em geral, previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal? 120 dias. Qual é o período para o empregado doméstico? 120 dias. Ah, professor, mas não mudou para 180? Não, pessoal. Existe uma possibilidade de prorrogar para 180 dias, que vem sendo utilizada para as empresas que participam do programa Empresa Cidadã. O empregador doméstico não participa do Empresa Cidadã, porque não é uma empresa. Tá? Então, nós não temos aqui na lei do empregado doméstico esta regra de 180 dias ou de prorrogação. Tá? Para empregado doméstico, o período é de 120 dias, que é o mesmo período mínimo previsto lá na Constituição Federal. Algumas categorias que conseguiram, conforme o caso, ter 180 dias, como o caso de servidores públicos, como o caso de empresa cidadã. Lembrando que o servidor público depende da lei específica, porque o servidor público federal tem na lei 120 dias e o decreto prorroga. Tem já servidor estadual que a lei já traz 180 dias. Então isso também varia conforme o tipo de servidor público. Tá? Mas aqui no nosso estudo de direito do trabalho, nós temos na Constituição Federal um mínimo de 120 dias e nós temos aqui para o empregado doméstico um período de 120 dias. Tá? E é assim que vai aparecer na tua prova. O parágrafo único, ele assegura expressamente para a empregada doméstica o direito à estabilidade provisória, aquela mesma que tem para as trabalhadoras em geral. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, existe aquela estabilidade da empregada e ela não pode ser dispensada neste período. Essa estabilidade provisória, então, da empregada gestante está da mesma forma estendida para a empregada doméstica. E o seguro-desemprego, outra novidade, pessoal, o empregado doméstico não tinha seguro-desemprego no Brasil até 2015. E aí o artigo 26 também alcança para o empregado doméstico a possibilidade do seguro-desemprego quando ele for dispensado sem justa causa. Porque se for dispensado com justa causa, ou se ele pedir a dispensa, aí o desemprego não é involuntário. E aí não gera direito ao seguro-desemprego. Tá? No caso do empregado doméstico, o seguro-desemprego será de no máximo 3 meses. Tá? Máximo 3 meses. E aí, o parágrafo 2º aqui do artigo 26, ele traz hipótese que vai ser cancelado o seguro-desemprego do empregado. Primeiro, se ele se recusar a aceitar outro emprego, mesma coisa que vale para os trabalhadores em geral. O empregado doméstico está em seguro-desemprego e oferecem para ele um emprego. E ele recusa. Olha, recusou, perdeu o seguro-desemprego. Segundo, comprovação de falsidade na prestação de informações para habilitação. Ele mentiu para conseguir o seguro-desemprego. Comprovado isso, cancela o seguro-desemprego dele. Outro, comprovação de fraude visando percepção indevida do benefício do seguro-desemprego. É quando o empregado não quer mais trabalhar e ele chega no seu patrão e diz: patrão, eu não quero mais trabalhar, mas eu não quero perder os meus direitos. Então eu queria ser mandado embora para fraudar a Previdência, para receber seguro-desemprego. Porque é isso, isso é uma fraude. Tá? Tanto na iniciativa privada como no empregado doméstico. Isso é fraude. Fazer acordo para ser dispensado é fraude. Ainda não existe previsão para que isso seja feito de forma lícita. Tá? Muito bem. E aí nós temos essa regra, então, no terceiro inciso. Comprovação de fraude visando percepção indevida. Descobriu isso, cancela o seguro-desemprego. E também por morte do segurado. Quando ele vem a falecer, tem que cancelar o seguro-desemprego. Os seus familiares não vão receber o seguro-desemprego dele. O que mais, pessoal? Que nós temos aqui justa causa, tá? O que caracteriza a justa causa? A gente falou tanto na parte das férias como aqui na parte do seguro-desemprego, e na parte também da indenização compensatória, a gente falou sobre a dispensa por justa causa ou sem justa causa. A CLT prevê lá para os trabalhadores em geral uma lista de hipóteses de justa causa. E aqui não é muito diferente, tá? Então nós temos aqui as hipóteses de justa causa do empregado doméstico, situações que ele vai perder o emprego e não vai ter tantos direitos como teria se fosse dispensado sem justa causa. O que é considerado justa causa? Submissão a maus tratos de idoso, enfermo,
pessoa com deficiência ou criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Bom, essa justa causa, ela é bem peculiar do emprego doméstico, né? Porque o empregado doméstico, muitas vezes, vai ficar responsável pela integridade e saúde de uma criança, no caso de babás, ou até mesmo de idosos, em caso de cuidadores. E se constatar-se maus tratos, isso é justa causa, claro, isso é um absurdo. Que mais? Prática de ato de improbidade. Isso é um ato de desonestidade, tá? Nós teríamos um ato de improbidade, inclusive, quando o empregado furtar pertences do empregador. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Aqui é uma conduta inadequada, tá? Condenação criminal do empregado transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia, que é desinteresse, corpo mole, né? Falta de comprometimento com o trabalho. Embriaguez habitual ou em serviço. Ato de indisciplina ou insubordinação com seu empregador. Abandono de emprego, quando fica sem aparecer por pelo menos 30 dias corridos. Ato lesivo à honra ou boa fama, ou ofensas físicas praticadas em serviço contra qualquer pessoa, exceto, claro, em caso de legítima defesa. E também, quando isso for praticado contra o empregador doméstico ou sua família. Nesse caso também vai haver a justa causa. E ainda a prática constante de jogos de azar. Todas essas são hipóteses, então, de justa causa para o empregado doméstico. Por outro lado, nós temos situações que quem falhou não foi o empregado, foi o empregador. E isso dá o direito ao empregado pleitear a rescisão indireta. Qual é a ideia dessa rescisão indireta, pessoal? É a seguinte: o empregador descumpriu alguma norma e eu, empregado, não quero mais trabalhar para ele. Só que eu não quero pedir dispensa e receber menos. Quando eu pleiteio a rescisão indireta por culpa do empregador, eu vou ganhar as mesmas verbas que eu receberia se eu fosse dispensado sem justa causa. E quais são, então, essas verbas? Melhor dizendo, quais são os casos, então, que se aplica a essa rescisão indireta? O contrato pode ser rescindido por culpa do empregador quando, primeiro, o empregador exige do empregado serviços superiores às suas forças, ou serviços defesos por lei. Um serviço defeso por lei é um serviço proibido por lei, tá? Contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Segundo, o empregado doméstico for tratado com rigor excessivo ou de forma degradante. Quando o empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável. Quando o empregador não cumprir obrigações do contrato. Quando o empregador ou sua família praticar contra o empregado doméstico ou pessoas de sua família ato lesivo à honra ou boa fama. Agora é o contrário, né? Quando o empregado doméstico faz isso, é justa causa. Quando o empregador faz, é a possibilidade de rescisão indireta. Até porque essa rescisão indireta é uma espécie de justa causa, mas do empregador, não do empregado, né? Temos ainda quando o empregador ou sua família ofenderam o empregado doméstico ou sua família fisicamente, salvo legítima defesa. E ainda, muito importante, o inciso 7º, pessoal. Quando o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres, previsto na Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela trata da violência doméstica e familiar. E se o empregado doméstico está trabalhando em uma residência onde ocorre esse tipo de violência, ele não é obrigado a aceitar e conviver com isso. E se ele percebe essa situação de violência doméstica e familiar, ele pode também, por esse motivo, pedir a rescisão indireta, tá? Eu diria para fins de prova que essa é a mais importante, porque é a mais peculiar também aqui do caso do trabalho doméstico, né? Essa questão da Lei Maria da Penha é uma situação que não tinha previsão, por exemplo, na CLT. E aqui, na Lei do Empregado Doméstico, passa a ser previsto. Pessoal, o artigo 28, ele volta num assunto que a gente já conversou, que é o seguro-desemprego, né? E ele traz aqui os requisitos para que o empregado doméstico venha solicitar o seguro-desemprego. O primeiro é o mais importante para fins de prova e vai cair na tua prova. Tem que trabalhar pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos. Tá? Então, dos últimos 24 meses, tem que ter trabalhado pelo menos 15 meses. Aí o empregado vai levar essa prova, vai levar o termo de rescisão do contrato de trabalho, vai fazer uma declaração de que não está recebendo
um benefício da Previdência Social que não seja auxílio-doença, auxílio acidente e pensão por morte, tá? Porque o empregado ele não pode acumular o seguro-desemprego, por exemplo, com uma aposentadoria. Então, se este empregado doméstico já é aposentado, ele nem tem direito ao seguro-desemprego. Ele vai declarar que não está recebendo nenhum benefício do INSS, exceto o auxílio acidente e pensão por morte, porque o auxílio acidente e a pensão por morte não impedem que o trabalhador receba também o seguro-desemprego. E ainda, declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza que seja suficiente para manter a sua família, tá? Porque o seguro-desemprego ele serve para isso, é para garantir um mínimo para quem ficou desempregado e não tem como se sustentar, tá? Prazo para requerer o seguro-desemprego, muito importante, de 7 a 90 dias a partir da dispensa, tá? Passado esse prazo, não pode mais solicitar o seguro-desemprego. E para um novo seguro-desemprego, tem que cumprir de novo aquele período aquisitivo, que é justamente de 15 meses os últimos 24 de trabalho, tá? Muito bem. É isso que nós temos sobre os principais direitos do empregado doméstico, aqui na Lei 150, para fins do estudo de direito do trabalho, tá? Temos no artigo 31 a 33 o simples doméstico. E estes primeiros artigos, eles trazem regras muito práticas e transitórias que não tendem a aparecer em prova. Então, do artigo 31 ao 33, eu não me preocuparia no estudo para direito do trabalho. Já o artigo 34 é importante, porque o artigo 34, ele vai especificar quais são as parcelas que estão incluídas neste pagamento que o empregador vai fazer. Bom, tem um desconto que sai do empregado, que sai do contra-cheque do empregado, que é de 8% a 11%, que é a sua contribuição previdenciária, tá? Conforme a sua remuneração vai ser 8%, 9% ou 11%, tá? O desconto que sai do empregado. Isso está no inciso 1. Além disso, o empregador vai descontar 8% de patronal para o INSS, 0,8% para financiar seguro contra acidente de trabalho, 8% para o FGTS e 3,2% para aquela indenização compensatória que a gente viu antes, tá? Isso tudo somado dá os 20%, então, que o empregador doméstico hoje recolhe, tá? É isso que nós temos, então, a regra aqui do simples doméstico, portanto, tá? E aí os parágrafos também, eles só vão especificar essa regra. Não imagino que em provas de direito do trabalho a banca vai exigir um conhecimento tão detalhado do simples doméstico. Digo mais, eu nem espero que ela cobre os percentuais. Ela até pode cobrar, porque está na lei, poderia ser cobrado, mas eu não espero isso. Talvez numa prova de previdenciário isso fosse mais possível, tá? Mas aqui no direito do trabalho eu acho muito pouco provável que sejam cobrados esses percentuais. Muito bem. E aí depois vem uma série de alterações em outras leis, tá? Vem também uma regra de recuperação previdenciária para os domésticos, também um assunto mais de previdenciário, não é tanto na nossa área de direito do trabalho, que eu também não vejo relevância. Eu destacaria ainda para vocês aqui na lei do empregado doméstico o artigo 43, porque o artigo 43 ele traz a prescrição. Pessoal, quando vocês estudam lá a Constituição Federal no artigo 7º, tem um parágrafo único que diz uma lista de direitos que valem para os empregados domésticos. Dentre estes, não está a prescrição. Então, se eu olhasse só para o texto constitucional, eu diria que aquela prescrição de 2 anos após o término do contrato de trabalho, podendo buscar os últimos 5 anos, que está prevista lá no artigo 7º, vendo só a Constituição Federal, eu diria que não se aplica para o doméstico. Só que aí a lei resolve um problema. Porque o que a gente pensaria? Tá, não vale para o doméstico aquela. E o que vale então? Não tem norma específica. A lei resolve o problema. Porque a lei cria a prescrição para o empregado doméstico. Que é a mesma para os trabalhadores em geral, tá? Então, quanto à prescrição, tu não precisa se preocupar. A prescrição do empregado doméstico é a mesma que vale para os empregados em geral. Está ali no artigo 43. O direito de ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho prescreve em 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, quando eu entro com a ação, o que eu posso cobrar na ação? Os últimos 5 anos. E qual é o prazo que eu tenho para ajuizar essa ação? 2 anos a contar da rescisão. Eu posso ajuizar antes. É meio raro isso, mas eu posso fazer. Mesmo estando trabalhando, eu posso já processar meu empregador.
Muitos não fazem isso com medo de perder o emprego, claro. No momento que eu tenho extinto o contrato de trabalho, seja por eu ter pedido demissão, seja por eu ter sido dispensado, eu tenho 2 anos para ingressar com esta ação trabalhista. Se eu não ingressar em 2 anos, eu não consigo mais ingressar com a ação, tá? Então é essa regra que nós temos aqui da prescrição, o que nos faz, então, a conclusão aqui do estudo do empregado doméstico. Espero que tenham entendido bem o conteúdo. Qualquer dúvida, como sempre, eu estou à disposição de vocês aqui para esclarecer qualquer eventual dúvida que tenha ficado, tá? Próximo vídeo eu volto, então, para a gente resolver algumas questões aí que foram cobradas em concursos recentes sobre o empregado doméstico. Até logo.